Vamos continuar? Deixa eu ver aqui. Minha água. Falei pra caramba, hein? Vamos lá. Quarto ponto. A cultura da honra. Estamos falando sobre os fundamentos para gerar um ambiente profético. Como eu posso querer que o profético venha se eu não pratico os fundamentos que o Senhor nos ensina? Como eu posso querer que Deus fale, que Deus se revele, que Deus manifeste, se eu não correspondo me achegando a Ele da maneira correta? E a cultura da honra é o outro aspecto desse fundamento que atrai o profético. Vamos lá, começando falando sobre a cultura da honra, que muitas vezes falta nos ambientes de congregação. Lembra quando Isaac pede a Esaú para preparar-lhe uma caça? Ele fala assim: meu filho, eu estou velho, não sei o dia da minha partida, e eu queria que você fosse no campo e pegasse uma caça e preparasse como você sabe que eu gosto, porque eu vou te abençoar. Você sabe que os patriarcas, a vida deles e os atos deles representavam princípios. E Isaac age nessa maneira, talvez sem perceber, estabelecendo um princípio que é a cultura da honra. Ele diz: eu quero te abençoar, vai e prepara, e traz como eu gosto. O que Isaac está dizendo é o seguinte: a honra que você vai me dar vai gerar a recompensa da bênção que eu quero liberar sobre a sua vida. Nós não podemos esquecer de tantos e tantos exemplos, mas vamos continuando aqui. Jesus, por exemplo, não foi honrado em Nazaré e não pôde fazer muitos milagres ali. Eu falei sobre isso, então não vou repetir a história. Você sabe que o Jesus, sendo o próprio Deus, não pôde fazer. Não é que ele não queria, ele não pôde fazer milagres, porque o povo foi incrédulo. E por que foi incrédulo? Porque não honrava, porque não tratou Jesus diferente dos outros. Considerou Jesus como igual a todos. E tratar um profeta como se fosse qualquer outro é desonra. Por isso que a palavra de Deus diz, eu vou ler aqui mais para frente, mas já vou citar: quem recebe a um profeta como profeta. Mas vamos continuar. A cultura da honra. A questão era que os nazarenos viam Jesus como alguém comum. A cultura da honra gera um ambiente profético, porque é assim que o reino de Deus se move. Pai, Filho e Espírito Santo. Um honra o outro. Você já parou para pensar nisso? O Pai diz: esse é meu Filho amado. Para todos ouvirem lá no batismo, em quem tenho todo o meu prazer. Isso é honra ou não é? O Pai honrando o Filho. O Espírito vem sobre Jesus como pomba, sinalizando quem Jesus é. Honra do Espírito ao Filho. Jesus diz que só faz o que o Pai manda. Eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço eu ouvi do meu Pai. Jesus diz do Espírito: se você me pecar contra mim, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, aí não tem perdão. Aí é blasfêmia. É um pecado sem perdão. Veja, um ambiente de honra entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são o mesmo. A honra é um gatilho que aciona uma resposta de Deus. Os apóstolos eram honrados nos dias da igreja primitiva quanto ao que ensinavam. Havia respeito e temor. E sabe qual era a consequência disso? Milagres se multiplicavam no tempo da igreja primitiva. Isso está em Atos 2, 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aqui, Atos 2, falando sobre o princípio que eu disse, sobre apego à palavra. O segundo princípio, apego, honra e amor à palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Honra-se aos líderes, uns aos outros e àqueles que são menores na fé e na caminhada. É o tipo de ambiente cultivado com honra que agrada a Deus. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aquele texto
que eu tinha falado nos evangelhos, quando Jesus diz assim: quem recebe é um profeta, quem dá, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um profeta como profeta, recebe o galardão de profeta. E nesse aspecto, quando Eliseu faz aquele, é tratado, recebido por aquela mulher que não podia ter filhos, e ela prepara, primeiro dá pão, toda vez que ele passa na frente da casa dela. Depois ela fala com o marido e fala: eu vejo que esse é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele, colocar uma cama, uma luminária, e aí a luminária da Sublime. Então já desde essa época lá, né, Léo? E aí o marido concorda, ela constrói. Quando está pronto, na primeira vez que Eliseu vai lá, Eliseu chama o seu discípulo e fala assim: vai chamar a mulher, vê o que ela precisa para a gente profetizar. E aí a mulher vem e ele fala: o que você precisa? Ela fala: tá tudo bem, eu moro no meio do meu povo, tá tudo certo comigo. E aí o Eliseu sabe que, embora ela diz que está tudo bem, ele não aceita essa resposta, porque ele sabe do princípio que, como ele foi honrado, ele tem que dar recompensa. Ele não pode quebrar o ciclo. Então, ele fala para o seu discípulo descobrir, e o discípulo fala para ele: ela não tem filhos. E aí ele profetiza: daqui a um ano você terá filhos. Porque a honra a um profeta traz recompensa. A honra ao teu irmão, quem recebe ao seu próximo, ao seu irmão, ou seja, no mesmo nível, o John Bevere trata isso no livro dele, também é abençoado, não vai deixar de receber a sua recompensa. E quem recebe a um desses pequeninos, quem dá um copo d'água a um desses pequeninos, também vai ser abençoado. Então, todo tipo de honra, um ambiente cultivado com honra, atrai o profético. E isso precisa acontecer na igreja. 6.5, a fé. A grande vilã de um coração de fé é a dúvida. A dúvida é o grande vilão, ou a grande vilã, daquele coração que quer crescer em fé. Lembra em Marcos 11:23, quando o Senhor Jesus diz assim: se disseres a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, será conforme você disse. Você quer algo mais profético do que Marcos 11:23? O acontecer aquilo que foi dito. Mas o que impede de acontecer aquilo que foi dito? A dúvida. A dúvida é a raiz, a dúvida é a semente que gera o fruto da ansiedade, do medo. A profundidade é a dúvida é aquela sementinha, uma frase, um questionamento, uma palavra: será? Essa dúvida, ela pode atrapalhar, e ela de fato atrapalha o mover profético. Lembrando que fé é certeza. Lembra de Hebreus 11:1? A fé é a certeza. Fé é a convicção. E o contrário é dúvida. Tudo que é dúvida não tem fé. Desde o início, o que o diabo quis roubar do homem foi a certeza do seu coração. Em Gênesis 3, lembram quando a serpente questiona a palavra para a mulher, dizendo: não, Deus falou que vai morrer. Não, não é assim não. Você sabe, é que ele sabe. Então, narrativas construídas em torno da verdade para torcer a verdade. Parece algo semelhante com o que estamos vivendo hoje? E o que o diabo quis foi roubar a convicção que tinha no coração da mulher. E assim ele fez e ela pecou. Muitos têm sido roubados da certeza de sua identidade, do seu propósito, de suas decisões, de sua esperança. Guarde essas palavras: identidade, propósito, decisões, esperança. Em Hebreus 10:23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ainda em Hebreus, capítulo 6:11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Estar em dúvida é estar em divergência consigo mesmo. A dúvida é uma inquietação, uma perturbação, causa uma luta dentro de si. Como que você pode esperar um ambiente profético no meio da igreja
Como que você pode esperar que a palavra de Deus flua com revelação se o coração está cheio de dúvida, cheio de insegurança, cheio de serás, cheio de perguntas que não procedem do Senhor? A dúvida é essa inquietação que perturba, causa uma luta, essa briga interna é a maior causadora da ansiedade. E a fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que sustenta um ambiente profético. É a fé que sustenta o ambiente profético. Então deixa eu te dar um exemplo. Você está num ambiente profético, a adoração está rolando, de repente um pastor vem, o profeta vem e fala assim: você aí que está de blusa vermelha, fique em pé. E ele começa a profetizar. Quando não há fé no coração, quando você não está sustentando o ambiente com fé, com o ambiente profético com fé, então a pessoa de vermelho que está do seu lado, recebendo a palavra, em vez de você estar sustentando, orando, intercedendo, para que ela seja abençoada, que aquela palavra não volte vazia, mas que cumpra no coração dela, intercedendo por ela, para ela receber com fé aquela palavra, a tua fé faz você interceder por ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Quando você intercede, quando você ora para que alguém receba, Deus faz na sua vida e muda em você. Mas não, muitas vezes no ambiente que está tentando ser construído para ser profético, um está recebendo a palavra e o outro está de bico porque a palavra não foi para ele. Veio para o de blusa vermelha, veio para o de blusa amarela, me pulou, 1000 cairão do meu lado no poder, 10.000 cairão na unção do meu lado, mas eu nunca vou ser atingido porque nunca uma palavra profética vem para mim. Cadê a fé? Porque se você tiver fé, a palavra que está sendo liberada para aquele, você além de orar por ele, você ainda crê que essa palavra também pode respingar em você. Por isso que Jesus honrou aquela mulher Ciro-fenícia, que perseguiu Jesus, que ficou na cola de Jesus, e Jesus já começou respondendo: eu não vim para ninguém, senão para o povo de Israel. Eu não vim senão para o povo de Israel. E ela continuou insistindo. E Jesus falou: não é bom tirar do filho e dar para os cachorrinhos. Ela falou: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E Jesus: mulher, a tua fé é muito grande. Vai que a tua filha está liberta. Irmãos, o ambiente profético, ele é sustentado pela fé. E se a minha fé, de fato, fosse essa convicção, certeza, eu não saio de um ambiente profético sem ser abençoado. Quer o profeta profetize para mim, quer não profetize para mim. Só de ter um ambiente profético na igreja, eu creio que eu já recebi a minha bênção. É a fé. É a fé que sustenta o ambiente profético. Continuando. A fé influencia na hora de receber a palavra profética. Muitos não sabem como receber. Já ouvi relatos de pessoas que ficam tão ansiosas. Veja, ansiosas. Fala para mim. Faz um momento de confissão aí. É melhor confessar porque aí Deus já muda. Confessa aí para mim se você reconhece que na hora de receber uma palavra você ficou tão ansioso que você nem entendeu nada do que foi falado para você. E se não gravaram, você perdeu a palavra. Fala aí para mim. Coloca aí no chat da igreja, da transmissão. Se na hora de receber a palavra você ficou com tanta ansiedade que nem lembra o que foi falado e nem conseguiu entrar em concordância. Como eu disse, outros ficam chateados porque não receberam uma palavra. E quando se está num ambiente profético, tudo que está acontecendo à sua volta é captado pela fé. Ainda que uma palavra não seja dirigida a você especificamente, a sua fé é capaz de se apropriar da bênção contida na atmosfera. No livro de Jó, está escrito que enquanto Jó orava pelos seus amigos, eu citei isso aqui para você, Deus mudou a sorte de Jó. Uma atitude de fé apropriada no ambiente profético deve ser de estar intercedendo por aqueles que estão sendo ministrados. Vários princípios são atendidos nessa prática, como concordância, serviço, amor, fé. Nunca devemos participar de um culto carregando dúvidas em nosso coração. Quando em Mateus, aí eu faço um adendo aqui, aí a importância houve algumas confissões aqui, ó.
algumas confissões. Glória a Deus, sejam curados em nome de Jesus. Uma coisa, daí a importância da equipe de intercessão, liderado de preferência por um pastor, né, um pastor que o pastor da igreja indique, e a intercessão está ali naquele ambiente, gerando um tempo antes do culto, está ali no ambiente de culto, gerando o que vai acontecer, e naquele ambiente profetizar, naquele ambiente liberar palavras. Por quê? Porque isso traz uma carga profética sobre o culto. Então nunca devemos participar de um culto carregado de dúvidas. E nessa turma de intercessão, também orar para que as pessoas não tenham dúvida no coração, para que o coração das pessoas esteja cheio de fé, quebrantamento, com temor da palavra, porque isso promove um ambiente profético. Eu lembro que eu falei várias vezes sobre Nazaré, que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquela cidade que ele foi criado, porque as pessoas não criam nele, não o honraram. Por outro lado, em Cafarnaum, assim que Jesus entrou na cidade, um centurião, irmãos, olha só, a cidade que Jesus foi criado não honrou e não creu. Mas por outro lado, ele entra em Cafarnaum e um centurião romano se apresenta para ele e pede a cura do seu servo. Ele tem ali uma atitude de honra. Presta atenção nos princípios aqui, elucidados nesse ato desse centurião. Primeiro, ele tem uma atitude de honra para alguém menor que ele, pois ele não foi até Jesus para pedir algo para si. Ele foi até Jesus. Primeiro ele se humilha, porque um centurião romano, ele era um centurião de uma nação que oprimia e tinha domínio sobre a nação subjugada da Judéia, a nação de Judá. E ele chega para um judeu, crendo nos judeus, se humilha, mas não para pedir algo para si, mas para pedir algo para o seu servo, menor que ele. Alguém que o servia, alguém que trabalhava para ele, alguém que estava no ambiente militar e que era seu subordinado. E depois ele honra Jesus, ele honra o servo, que está numa posição de subordinação, mas ele honra Jesus reconhecendo a autoridade de Jesus, dizendo que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, mas que bastava Jesus dar uma palavra e o seu servo seria curado, porque ele sabia o que era autoridade. Jesus fica impactado e diz: nem em Israel eu vi fé como essa. E por que essa fé? Por causa da honra. A atitude de honra daquele centurião demonstrou a sua fé. E aqui nós vamos para o sexto ponto, penúltimo. O ambiente tem que ser de cooperação, concordância e não competição. Infelizmente, há histórico em igrejas de intrigas entre as tribos que ali servem. Instrumentistas contra os cantores, sonoplastas contra os músicos, cantores contra os controladores de mídia, filmagem contra a limpeza e às vezes até pastores contra músicos. Um ambiente de competição, de intriga e não de cooperação. Ao invés de se ajudarem e cooperarem para que o trabalho de cada um seja melhor, se criticam, geram falatórios. Não, porque eu não aguento mais esse pessoal da mídia, ou eu não suporto mais o sonoplasta. A gente pede o som, ele diminui. A gente pede para abaixar, ele aumenta. A gente nunca tem, eu não me escuto, eu não consigo me ouvir. E fica aquela guerra, o culto rolando. Né? Já viram um culto assim? Eu já vi. Eu vou chegar perto da câmera. Eu já vi pessoas ministrando, fazendo assim, ó. Fazendo cara feia. O cara que está na mesa, sonoplasta, como se ninguém estivesse vendo. Faz sinal, levanta a mão, abre os braços, como se estivesse dizendo: pô, você não está vendo aqui que eu estou precisando? Isso no meio do culto, no meio da adoração. Aí depois quer ouvir Deus falando. Tem concordância. Ao invés de se ajudarem e cooperarem para que o trabalho de cada um seja melhor, se criticam. Todos perdem com isso, inclusive o reino e a pregação do evangelho. Olha o que Paulo fala aos Coríntios em 1 Coríntios 6, 7.
Só existir entre vós demandas já é completa derrota. Derrota, sabe por que derrota? Porque o que Deus quer manifestar não pode ser manifesto. Por isso traz derrota. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Cabe ao pastor e à liderança conduzir a igreja ao propósito comum de atrair esse ambiente profético, ensinando, admoestando, conduzindo o rebanho ao serviço e à cooperação. Sétimo, a comunhão. Esse é um outro fundamento que atrai o ambiente profético no meio da igreja. Não tem como falar sobre revelação, profecia, sem abordar a comunhão. O próprio Salmo 133, um clássico sobre a comunhão, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Unção. Comunhão traz unção. Comunhão traz poder. E esse poder, essa unção, começa na cabeça, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Olha as consequências de um culto com unção, de um culto com comunhão, onde o óleo escorre. Aqui vai. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Isso aqui é uma menção ao fluir da palavra de Deus. Não é a primeira vez que a palavra orvalho tem a ver com o derramar da palavra nas Escrituras. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É muito precioso porque fala, Sião é uma terra desértica, mas quando o orvalho desce ali, traz um refrigério, traz vida. E é isso que acontece num ambiente de congregação, onde há comunhão, honra. É como orvalho que desce, a palavra de Deus escorre, há um fluir, há uma presença, há um derramar. E ainda diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Além do refrigério, do fluir, Deus ordena, quer seja pela boca do profeta, do pastor, de autoridades espirituais, Deus ordena a bênção num lugar onde tem comunhão e vida para sempre. A comunhão atrai a unção sobre o ambiente representado na figura do sacerdote, óleo. A comunhão propicia um clima de refrigério, orvalho e de paz. Isso torna a atmosfera em condições de receber a bênção que o Senhor ordena. A comunhão agradável entre irmãos é um termômetro no nível de santidade, também tão importante para o ambiente profético. A santidade nos faz andar em comunhão. Veja esse texto de 1 João 1,7 e depois o 9,10. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha isso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Onde há divisão, irmãos, ali há quebra de aliança. Como podemos esperar um ambiente agradável, unção, refrigério, paz e consequente fluir profético sem perdão, sem reconciliação? Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, inclusive das cadeias da amargura e do ressentimento. Muitas vezes a falta de concordância no ambiente também provoca impedimentos no fluir profético. Quando um profeta ou alguém com dom de profecia estiver dando uma palavra a uma pessoa no meio da igreja, os outros devem entrar em concordância, intercedendo, confirmando, e não disputando, invejando e enciumado. Essa atitude contribui para um ambiente propício ao fluir. Tem algo que eu tinha percebido a respeito de 1 João 1,7, que diz, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu achei interessante o apóstolo João colocar que
como se fosse uma ação de causa e efeito. Se eu andar na luz, como ele está na luz, eu tenho comunhão. Então a minha comunhão, ela é resultado de eu andar em santidade, de eu estar na presença de Deus, de eu estar na luz. Aí eu consigo manter a comunhão. E por causa dessa comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Porque na comunhão o corpo está intacto. E o sangue não corre fora do corpo. Se há divisão no corpo, o sangue fica impedido de correr. Então, tem que estar em união para que haja um fluir. Ou seja, a comunhão incentiva a santidade e a santidade mantém a comunhão. Glória a Deus. Além disso, o ambiente profético é captado pela fé. Uma palavra dada a um membro do corpo abençoa todo o corpo. Se eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, se eu entendo que eu estou no meio da congregação, no meio da igreja, e alguém da igreja recebe uma palavra, e eu tenho a fé de que eu sou do corpo de Cristo, abençoando o meu irmão, vai me abençoar. Conclusão. Uau! O ambiente onde a profecia se manifesta precisa ser gerado, construído e cultivado de maneira intencional, em conjunto com a liderança e a congregação. O comprometimento das equipes de adoração, pastores, servidores em geral do templo, são fundamentais para que haja o fluir esperado. Como diz o texto de 2 Pedro 1,19, citado anteriormente, a palavra profética traz luz no lugar, no ambiente, e faz com que haja uma mudança, uma abertura, uma liberação na atmosfera. Mas também sabemos que se a atmosfera não for condizente com a vontade de Deus, ou seja, sem honra, sem concordância, sem fé, sem amor à palavra, o profeta fica limitado em seu fluir. Aconteceu com o próprio Senhor Jesus em Nazaré, que por causa da incredulidade deles e da desonra deles, o Senhor não pôde ali fazer muitos milagres. O ministério profético, juntamente com o apostólico, tem o encargo de fundamentar o avanço e crescimento do reino de Deus, como está escrito em Efésios 2:20, que é pela palavra dos apóstolos e dos profetas. O ministério profético também gera crescimento da fé, uma vez que está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, seja ela ministrada pelas Escrituras ou pela palavra profética. É muito claro que o Senhor tem nos últimos dias impulsionado a igreja brasileira, pelo seu Espírito, a uma experiência mais contundente e madura com o profético. Crescer no profético é crescer em fundamentos. Crescer em fundamentos é crescer com amadurecimento e expansão. E assim, nós concluímos o nosso seminário profético. Eu não posso concluir sem antes orar com você. Nós queremos nos mover nesse momento, temos algum tempinho. Gostaria de saber com o pastor Chore se seria propício mais algumas perguntas, se não precisa de perguntas, algum tipo de... O senhor quer falar alguma coisa? Posso partir para esse momento? O que você sugere, pastor Chore? Solta o pastor Chore na tela para nós aí, por favor. Olá, nós queremos te agradecer e, se Deus permitir, nós teremos outros eventos, especialmente voltados ao louvor e à adoração junto com o pastor Kerner. Com a nossa equipe de louvor, a gente já estava conversando, se existiria uma maneira dele, online mesmo assim, a gente funciona bem. Legal. De fazer acompanhamentos esporádicos no nossa equipe de louvor, com os nossos ministrantes e desenvolvendo o mover profético no nosso meio. E isso a gente estava conversando, né? Na semana passada, dessa viabilidade. Creio que, se Deus permitir, e claro, se a agenda dele permitir, ele vai poder compor junto com a nossa equipe para ele poder nos acompanhar nessa área tão importante. Tá? E eu queria te agradecer novamente, foi bênção para nós. E
E eu queria te agradecer. Creio que foi da vontade do Senhor esse seminário, foi uma direção do Espírito Santo, Amém. senão não teria sido tão abençoado. Claro, eu te recomendaria só fazer uma oração para nós, e se pudesse ministrar um pouquinho de louvor e adoração, e dividir um pouquinho mais da unção de Claro. a unção de louvor e profético no nosso meio, e nós te agradecemos, e assim a gente fecha. Queria chamar minha esposa, ela está aqui comigo hoje. Isso. Eu também queria te agradecer, o Wesley e o Léo. Deus abençoe vocês aí que nos ajudaram nesse feriado aí. A esposa do Kellner, eu ia agradecer também, porque liberou seu marido aí para nos abençoar. Ela está vindo aqui para receber a gratidão e também para me ajudar nesse momento profético. A gente flui melhor juntos. Só para você estar ciente, não sei se você ouviu, mas ele te agradeceu por esse momento, de fato não tem como fazer nada se for com você. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração, tens meu coração. Vem guiar minhas emoções. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração, Deus, tens meu coração. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, é teu, é teu. Meu coração é teu, é teu, é teu. Meu coração é teu, é teu, é teu. Meu coração é teu. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração, tens meu coração. Se aproprie do meu poder, diz o Senhor. Se aproprie da minha paz. Eu te mostrarei o meu mover, eu te mostrarei o meu agir. É chegada a hora de experimentar mais e mais do que eu quero fazer em tua
tua casa, muito mais. Eu quero derramar sobre a tua vida. Enquanto nós cantávamos, eu vi o Senhor. Não sei se o som está ok aí para vocês. Eu estou vendo uma reverberação aqui. O som aqui está bem. Enquanto nós cantávamos, eu ouvi o Senhor dizendo, e nós profetizamos isso mais cedo. E mais uma vez eu sinto o Senhor declarando isso sobre a sua vida. Deus está te levantando para concertos. Deus está colocando cada coisa em seu devido lugar. Há um vento soprando e às vezes a gente não entende alguns terremotos, mas os terremotos de Deus tiram o que tem que tirar e traz o que tem que trazer. Eu vejo na vida de algumas pessoas alguns encaixes. Só um detalhe, eu não estou me ouvindo bem. Aqui está reverberando, está saturando um pouco, por isso que eu estou falando mais perto. Eu vejo o Senhor trazendo uns encaixes. Eu vejo Deus como peças de Lego, como se uma construção. Eu vejo Deus encaixando algumas coisas nos seus devidos lugares. E eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Eu não sei para quem especificamente Deus está falando, mas eu vejo nesse momento o Senhor te levando a um quebrantamento e a uma contrição. E crer que esse momento, por mais difícil que esteja sendo, é para o teu bem. É para trazer conserto, é para trazer ajuste, é para trazer cura. Você viu alguma coisa sobre isso? Deus te mostrou. Eu vi sobre a igreja. O Senhor dizendo, eu estou te ungindo, eu estou capacitando a igreja num nível de adoração para abrir os céus. Glória Eu vi a o Deus. Senhor falando que Ele vai fazer isso no Brasil. Glória. Mas Ele tem começado em algumas igrejas, despertando o avivamento na adoração. Eu creio que o avivamento desses últimos dias virá através da adoração do seu povo, abrindo os céus e descendo do Senhor rios de águas vivas. Se você faz parte da equipe de louvor, de qual igreja você tiver, qual igreja você fazer parte nesse momento, fique em pé aí na frente do altar, do celular, né? da televisão, do computador, que é o altar neste momento. E eu queria ministrar sobre a sua vida junto com a minha esposa. Se estivéssemos juntos nesse momento, estaríamos ungindo você. Mas eu quero liberar sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Vamos profetizar sobre eles, amor. Nós liberamos sobre a sua vida a unção do alto. A unção do alto. Receba aí. Liberamos sobre a tua vida a autoridade para ministrar diante do Senhor. Ministramos sobre a sua vida, liberamos a palavra de Deus. Seja cheio agora do Espírito. O poder de Deus flui agora em você. Ministramos sobre a sua casa e sobre as tuas mãos. Capacitação extraordinária, poderosa, sobrenatural. Vai ser diferente o tocar, o cantar, o ministrar. Ousadia, com intrepidez e autoridade, você porá o exército maligno pra correr. Vai acontecer, vai acontecer.
Tens meu coração, tens meu coração. Oh, 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 oh. Tens meu coração, tens meu coração. Eu senti muito forte nesse momento que a igreja que está realizando esse evento experimentou um levante das trevas nos últimos tempos, nos últimos meses, um ataque violento sobre a casa. E esse ataque tem a ver com o que Deus está para fazer nessa igreja. E essa palavra vai para confortar o coração dos pastores. Tudo isso que tem acontecido, diz o Senhor, eu tenho permitido para aprimorar a fé de vocês, para levar vocês à oração, ao jejum, ao clamor, à intercessão, para depurar aquilo que eu estou construindo nos próximos dias nessa casa. Há um levante e um ataque furioso das trevas contra vidas, contra líderes, e o Senhor está dizendo assim: eu estou dando um basta nisso, e estou levantando e renovando as forças de vocês. O tempo dessa afronta do inimigo e dessa resistência está chegando ao fim. Há um decreto do Senhor: isso não vai continuar. Tem vitória vindo, tem vitória vindo, tem vitória acontecendo sobre a casa. Tem vitória vindo, tem vitória vindo, sim, tem vitória acontecendo sobre a casa. Oh, eu sou o Deus que te renovo, sou o Deus que te restauro, sou o Deus que faço novas todas as coisas. Não confia, entrega, descansa. Algo novo vai acontecer. Vejo fluir diferente. Eu ouço alguém que tem clamado ao Senhor por algo novo. E você tem se colocado diante do altar do Senhor e tem dito: Senhor, eu não estou conformada como está. Eu quero mais do Senhor. E o Senhor está ouvindo o desejo do seu coração. E Ele está dizendo sobre você que tem essa fome, essa sede. O Senhor está derramando. E isso vai contagiar aqueles que estão ao seu redor. Sim, Deus. O Senhor está te levantando como a ponta do iceberg. Vai partir de você, o teu choro, o teu clamor por um avivamento tem chegado até o coração de Deus. E Ele está derramando algo novo sobre toda a casa. Aleluia, aleluia. Nós cremos nessa palavra, Senhor, e cremos que ela vai se cumprir. Há um rio de Deus correndo no meio dessa igreja, e por onde Ele passa, a vida vai acontecendo. Tenho certeza que essas palavras estão sendo registradas, porque elas estarão debaixo de oração, como o profeta Elias orou quando ele profetizou 7 vezes. E eu sei que o Senhor vai levantar homens e mulheres nessa casa. Eu também vejo o Senhor trazendo de volta. Eu vejo um tempo de restituição nessa igreja. Tem uma das igrejas conectadas aqui que passou por períodos de perdas, e eu vejo o Senhor trazendo de volta o que foi perdido, inclusive vidas. Tem vidas que o Senhor vai trazer de volta, porque elas pertencem a esse rebanho, e vai trazer arrependidas, vai trazer com o coração mudado, diferente, quebrantado. E eu vejo restituição financeira na casa, na igreja. Eu vejo restauração.
Senhor dizendo, por causa desse amor pela minha palavra, pelo ensino, por esse coração que tem sede, que gasta horas, que não se importa com o tempo, que passaria horas ouvindo a palavra, o Senhor está dizendo, eu estou derramando do meu poder, associado a essa palavra, e eu vejo isso como uma dinamite no reino espiritual, algo implodindo fortalezas que estão aí ao seu redor, talvez no seu bairro, talvez lutas que vocês têm travado como igreja há anos. Eu vejo esse poder que o Senhor está trazendo do alto, como uma dinamite, implodindo mesmo essas fortalezas malignas e trazendo resultados que vocês buscaram por anos. O Senhor dizendo, eu vou acelerar, e esses resultados vão vir muito rápido. Uau! Enquanto a minha esposa profetizava, eu vi Deus honrando o ministério de ensino dessa igreja. Você que faz parte do ministério do ensino, pastores que ensinam, receba aí essa palavra. Deus está promovendo o ensino dessa igreja. Eu vou levar esse ensino a muitos lugares da nação e fora da nação. O que vocês têm construído nesse tempo de pandemia, com fé, com ousadia, com determinação, vai servir como base para aquilo que eu vou usar essa igreja para proclamar. Eu chamei essa igreja para ser uma igreja proclamadora de ensino, e ensino sério, ensino íntegro, ensino aliado com a palavra de Deus. E vocês não só crescerão, como vocês abençoarão muitos mestres espalhados pela nação, pelo país, alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas que serão instrumentos de Deus para uso dessa plataforma, dessa construção que vocês fizeram. Eu não estou falando só de toda essa parte da internet, mas eu estou falando de tudo que vocês têm construído na igreja. Deus está levantando para um novo nível. Revelações. Pastor Choro, eu vejo Deus cobrindo a tua mente com revelações. Eu vejo Deus fazendo isso na sua vida, trazendo ensinos, abrindo o teu entendimento, abrindo a tua mente. Uau! Eu vi pastores buscando esse ensino no seu seminário, buscando aquilo que vocês têm para oferecer no Senhor. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração. Tens meu coração. O Senhor me mostra também um pastor. Há um pastor que tem passado por algumas dores profundas, tem sofrido, não tem estado bem, mas eu vi a mão do Senhor sobre a vida desse pastor. Eu vi a mão do Senhor movendo sobre a sua vida, meu irmão, removendo esse peso, removendo essa angústia. Há um sopro do Senhor sobre a tua vida agora. O Senhor dizendo, ainda não acabou. Não é hora de parar, ainda tem mais para acontecer. Eu sou contigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Agradeço ao agradecimento do pastor Chore. Pode pôr de novo o pastor Chore. Obrigado, amor. É isso, gente. Pastor Chore. Opa. É isso mesmo, pastor? Está tudo certo aí? Excelente, obrigado. Nós agradecemos o Espírito Santo que te usou. Oh, Jesus. Estou vendo umas carinhas de choro aqui. Oi. Que momento na presença do Senhor. Se eu tenho alguma pergunta, pastor Chore? Eu? É. Não, estou grato.
Eu te agradeço mesmo. Eu acho que só estou representando o pessoal aí que tá sendo muito grato pela tua vida, pela sua esposa e pela tua equipe aí, né? Depois a gente Amém. conversa melhor. Tá bom, queridos. Obrigado. E ninguém, Oi? diga, Não, pode falar. ficou alguma coisa que alguém queira perguntar? Você acha que A mais gente, alguma questão? Não. não. Vamos descansar Então tá agora. bom. Tá bom. Vamos guardar a palavra profética e vamos descansar comer uma pizza, né? É de Deus. Deus abençoe, obrigado, viu? Valeu, Então, a foi um gente prazer vai- estar com vocês. Vamos fechar então. Deus abençoe a todos aí. Obrigado aí, Tino Wesley e o Léo. Deus te abençoe. Sim. Tá bom? Obrigado. Valeu, meninos. Tchau. Tchau. Celebrarei a ti.